How are you? Desde aquele chegando para mais um Professional Communication aqui, a sua live que hoje não está ao vivo, a sua aula, então vamos chamar assim, né, hoje, a sua aula de inglês profissional. E hoje eu já vou compartilhar, peraí só um minutinho, antes de eu explicar a aula de hoje, só quero informar que essa semana, tanto a aula de hoje quanto a de amanhã, serão gravadas, não vai ser ao vivo como toda semana, porque infelizmente eu não vou ter como fazer a aula, como dar a aula no horário que a gente tem. Na verdade, eu não vou ter nenhum horáriozinho, nenhum intervalinho, e aí precisou ser gravado, ok? Mas na semana que vem a gente volta com as 4 aulas ao vivo. Nós tivemos aula ao vivo na segunda e na terça, hoje gravado, amanhã gravado. Então, hoje é Business English Expression, porque toda quarta-feira a gente tem inglês profissional, né, para mercado de trabalho, para quem está procurando emprego. E na quinta-feira a gente tem a segunda aula de English Grammar. Então, amanhã a gente vai ter aula, só que gravada. Ok? Mas agora é hora de Professional Communication. Então vamos lá, fale inglês no trabalho com confiança, mas hoje nós não vamos falar de elevator pitch. Se você quer saber mais como se apresentar profissionalmente, peraí gente que eu vou tirar a gente daqui, é o que eu falo, né, tá gravado, mas é como se fosse ao vivo, né? Eu uso a mesma plataforma, tudo igualzinho, para que vocês sintam a naturalidade, aquela coisa não muito artificial, né? É isso. E se você quer saber mais como se apresentar, vai lá na playlist Professional Communication. Vocês vão encontrar as 3 primeiras aulas que foram sobre elevator pitch, como você se apresentar. Hoje nós vamos ver expressões que você vai usar no seu trabalho. Sim, Business English Expression. Tá dando? Tá aparecendo? Sim. Então vamos lá. Vocabulário e expressões que você precisa saber. Ok? Então, aqui a gente vai ter verbo mais objeto e colocações. Então, são colocações. O que são collocations? Para você que já acompanha, eu falo sempre, collocations são casamentos de palavras. São palavras que combinam e não tem ninguém que as faça separar. Deu certo e ficou. Entendeu? E agora a gente vai ver essas collocations com verbo e objeto. Primeira, meet a deadline. Deadline que a gente está usando em português agora, né? Que tem gente que fala, não é deadline, é prazo. Sim, deadline é um prazo, ok? Meet a deadline é cumprir um prazo, não é encontrar um prazo. Lembra que eu falo, para você que assiste todas as nossas aulas, sabe? O problema não é a tradução. O problema é você traduzir palavras isoladamente. Porque meet, a gente fala assim, o que significa meet? Encontrar. E aí aqui não é encontrar. Entendeu? Então o problema não é traduzir. O problema é que palavras soltas podem ter vários significados. E aí você tem que ver dentro do contexto de acordo com o casamento. Ok? Meet a deadline, cumprir um prazo. Exemplo, we must meet the deadline for this project. We must meet the deadline for this project. Nós precisamos cumprir o prazo deste projeto. We must meet the deadline for this project. To follow up. To follow up on. Acompanhar, dar retorno. Follow up já é também um termo que a gente está usando no nosso dia a dia em português, né? O que é o follow up? É o segmento, o que vem depois de algo. Então, é o acompanhamento, é o retorno de algo, né? Mas aqui é verbo. Na verdade, é um phrase, né? É uma expressão. To follow up on. I'll follow up on the client's request. I'll follow up on the client's request. Eu vou acompanhar o pedido do cliente. Client's request, request é pedido. Então, I'll follow up on, né? Porque no que eu vou acompanhar, no que eu vou dar seguimento, the client's request. Next. To handle a project. To handle é lidar, né? Lidar com algo. Handle a project é gerenciar um projeto. She handles several international projects. Gerenciar, lidar,
Eu ia falar gerenciar de novo, né? Porque era tipo manage. Ela controla, ela toma conta de vários projetos. She handles several international projects. Ela gerencia vários projetos internacionais. She handles several international projects. To reach an agreement. Reach é chegar a um acordo. Reach sozinho pode ser alcançar. Então, alcançar um acordo, chegar a um acordo. Reach an agreement. Agreement é acordo. They reached an agreement after the meeting. They reached an agreement after the meeting. Eles chegaram a um acordo após a reunião. They reached an agreement after the meeting. Eles chegaram a um acordo após a reunião. To take responsibility. To take, nesse caso, não é pegar, levar, tirar, é assumir. Assumir responsabilidade. To take responsibility. Take responsibility. Por isso que eu falo que é muito importante aprender collocations. Sempre que vocês virem um verbo, vê o que está depois. Ou então vê um substantivo, vê o verbo e a preposição que acompanha. É sempre bom prestar atenção num todo, tá? Então, ó, he took responsibility for the mistake. He took responsibility for the mistake. Então, ele assumiu a responsabilidade pelo erro. He took, passado do verbo take, responsibility for the mistake. Ele assumiu a responsabilidade pelo erro. To set a goal. Goal, nesse caso, pode ser o goal, né? Goal é. Ou meta. Um objetivo que você tem. Então, set a goal, definir uma meta. We need to set clear goals for next quarter. We need to set clear goals for next quarter. Next quarter é o próximo trimestre. Então, quando a gente fala de trimestre, é quarter. E aí também, para quem já acompanha, sabe que a gente usa muito quarter com hora, né? A quarter past 3, a quarter past 8. E aí fica muito aquela coisa de quarter 15. Mas quarter é 15 porque é um quarto de hora. Quarter é um quarto. Então, quando eu falo quarter, a moeda é 25 centavos. Se eu falo next quarter, nesse caso que a gente está falando de ano, é trimestre. Porque um quarto de 12, 3. Ok? Então, quarter não é 15, é 15 porque é um quarto de hora. Quarter é um quarto. Nesse caso, trimestre. Por isso que eu falei, cada palavra tem uma tradução. Né? We need to set clear goals for the next quarter. Precisamos definir metas claras para o próximo trimestre. Ok? To give feedback. Feedback é uma palavra que a gente usa também em português, né? Que é o famoso feedback, né? To give feedback. Dar feedback, dar o retorno. My manager gave me feedback about my report. My manager gave me feedback about my report. My manager gave me feedback about my report. Então, meu gerente me deu, gave, é passado do verbo give. My manager gave me feedback about my report. Meu gerente me deu feedback sobre o meu relatório. To make a decision. Tomar uma decisão. Ah, take é tomar. Então, take a decision. Make a decision. Make a decision. Take, ok. Mas é muito mais comum make a decision. Tanto é que a gente fala Oh my God, agora eu esqueci a palavra em português. Quando a gente fala de social competence, né? Que são as soft skills, soft skills, né? Competências sociais, lembrei. É o decision making, que é a tomada de decisão. Então, decision making é tomada de decisão. To make a decision, we need to make a decision by tomorrow. We need to make a decision by tomorrow. Precisamos tomar uma decisão até amanhã. We need to make a decision by tomorrow. To run a meeting, conduzir uma reunião. She ran the meeting very efficiently. Você é aquela que comanda a reunião.
né? You chaired the meeting. She ran the meeting very efficiently. Ela conduziu a reunião de forma muito eficiente. To deal with a problem. Deal é lidar. Deal with é lidar com. Então, lidar com clientes, deal with clients. Lidar com fornecedores, deal with the suppliers. Ou então, to deal with a problem, lidar com o problema. Sim. We have to deal with this issue quickly. E aí você vai falar, eu ia falar and then. E aí você vai falar assim, ué, teacher, você falou problem e agora tá issue. Issue é um problem. Então, we have to deal with this problem quickly. We have to deal with this issue quickly. We have to deal with this problem quickly. We have to deal with this issue quickly. Issue. Que nem Xuxa. Issue. Ok? Agora a gente vai ver algumas frases que são úteis para vocês. I'd like to follow up on our last conversation. Gostaria de acompanhar a nossa última conversa. Ou seja, gostaria de continuar, partir, né, da onde a gente parou. I'd like to follow up on our last conversation. Não é nem continuar, não. A gente teve uma conversa e eu quero falar sobre ela, digamos assim, tá? I'd like to follow up on our last conversation. I'd like to follow up on our last conversation. Ou porque eu vou falar mais alguma coisa, eu vou querer saber alguma coisa que você tenha feito. Ok? Let's set a deadline for this task. Então, a gente só não meet a deadline, mas você set a deadline, você define um prazo. Let's set a deadline for this task. Let's set a deadline for this project. Let's set a deadline for this, I don't know, task. Tá escrito aí, teacher. Tá ferro. I'll get back to you as soon as possible. I'll get back to you as soon as possible. As soon as possible, ASAP, né? Que vocês já ouviram falar. ASAP é o as soon as possible, assim que possível. I'll get back to you as soon as possible. Eu retorno para você assim que possível. We need to schedule a meeting to discuss this further. We need to schedule a meeting to discuss this further. Nós precisamos agendar uma reunião para discutir isso mais profundamente. Schedule a meeting é agendar uma reunião. Você também pode set up a meeting. Arrange a meeting. Você também pode arrange a meeting. We need to schedule a meeting to discuss this further. Precisamos agendar uma reunião para discutir isso mais profundo, mais profundamente, mais a fundo. Could you send me an update by the end of the day? Could you send me an update by the end of the day? Você poderia me enviar uma atualização até o final do dia? By the end of the day, até o final do dia? Could you send me an update by the end of the day? Could you send me an update by the end of the day? E aqui eu trouxe um mini diálogo. Did you meet the deadline for the report? Você cumpriu o prazo do relatório? Not yet. Olha aí o famoso not yet. Ainda não. Not yet. Isso aí você deveria logo saber. Já fez isso? Not yet. Já viajou para tal lugar? Not yet. Por quê? Significa que você ainda não fez, mas vai fazer. Vai fazer. Not yet. I'm still working on it. Quem já acompanha as nossas aulas sabe que eu falo do work on. I'm working on it. I'm working on the report. Não é in. Ok? I'm still working on it. But I'll send it by tomorrow morning. But I'll send it by tomorrow morning. Mas eu vou enviar até amanhã de manhã. Not yet. I'm still working on it, but I'll send it by tomorrow morning. Vamos fazer uma pequena revisão. We need to a decision before Friday. We need to make a decision. We need to make a decision before Friday. E como é que é tomada de decisão em inglês? Decision making. Number 2, I'll up with the supplier tomorrow. I'll
follow up with the supplier tomorrow. Né? Eu vou acompanhar com o fornecedor amanhã. I'll follow up with the supplier tomorrow. Date an agreement during the meeting. They reached an agreement during the meeting. They reached an agreement during the meeting. Eles chegaram a um acordo na reunião, durante a reunião. She always her projects with care. Ela sempre com os projetos dela, né? Acabei, né? Com muito cuidado, with care. She always handles her projects with care. She always handles her projects with care. Let's let's set a goal. Let's set a goal for next month. Let's set a goal for next month. E essa foi a nossa aula de hoje, Professional Communication, número 4, Business English Expression. Fala inglês no trabalho com confiança. Se você gostou, já sabe, né? Você já sabe. Curta, comenta, compartilha, volta sempre. A gente tem 4 lives por semana. Essa semana, excepcionalmente, a gente teve 2 ao vivo. E agora a gente tem 2 aulas gravadas, a de hoje e de amanhã. Se você gostou, vai no nosso canal, se inscreve, playlist, Professional Communication, e você vai encontrar todas as aulas ali. Ou então, tanto na parte de vídeo, quanto na parte de live, vai estar ali para você. Fora os outros 770 vídeos para você. Ou seja, tem conteúdo à beça, tem bastante conteúdo para você. E é isso que eu quero, que você aprenda inglês de maneira real. Sem prometer milagres, porque não sou santa, gente. Eu sou uma professora de inglês. Não sou santa, ok? I'm not Jesus. Também não sou Jesus. I'm not God. Não posso prometer milagres. Mas eu posso prometer que você vai aprender inglês. Ah, vai. Vai. See you tomorrow. Amanhã tem English Grammar. English Grammar. E se você quiser aprender mais gramática, também vai na playlist English Grammar, que tem muita aula para você. Eu te vejo amanhã. See you tomorrow. Bye.